Saudações, irmãos em Cristo. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter sido moderador do tema Mudanças Climáticas, Desastres Naturais e sua Mitigação na semana passada. E hoje vim fazer uma pequena síntese daquilo que falamos, em especial das perguntas que foram colocadas. Antes de começar, vamos orar. Bendito Pai Celestial, mais uma vez quero agradecer a vida, agradecer a tudo que o Senhor tem feito por mim, pela nossa igreja. Quero agradecer essa oportunidade de partilhar mais uma vez com os nossos irmãos tudo o que é necessário para conseguirmos reduzir o impacto dos desastres naturais, que é mais uma vez o resultado do nosso mau comportamento, de não querermos entender as leis que o Senhor guardou, não só para nós, mas também para a criação que o Senhor fez. Esteja conosco mais uma vez neste programa, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, as questões colocadas na semana passada, na aula, ou na moderação, estavam mais ligados a problemas locais relacionados com as inundações e cheias e também com as queimadas descontroladas. Como falei em termos de mitigação, na verdade já existem, ressalvar que mais uma vez existe um slide sobre estes assuntos e hoje é muito importante acompanhar esse slide porque tem evidências claras daquilo que será falado. Então, como disse, existe já mapas que mostram os locais de risco de inundação, locais de risco da seca, né, que existe a nível nacional e a nível das áreas urbanas. Um exemplo aqui é a nível da cidade do Maputo, que mostra quais são os bairros com maior probabilidade de ocorrer a inundação. Então, destaca-se os bairros de Aeroporto, Xamanculo, Luís Cabral, Costa do Sol, Matola A, J, H, D e F, o bairro de Fomento, o bairro de Incobe, o bairro da Machava e o bairro da Liberdade. Então, o mapa mostra os locais vermelhos, com cor vermelha, são os locais com 75% a 100% de probabilidade de ocorrência das inundações. Aqui tem mais uma imagem que mostra o bairro de Incobe. Está escrito cenários de risco de inundação em Incobe e Machava 15. Feito pelo Conselho Municipal em 2018, Conselho Municipal da Matola. Então, ele mostra aqui locais que foram ocupados de forma desordenada pela população. São locais com risco de inundação. São locais em que a água subterrânea encontra-se próximo da superfície. Geralmente são locais não parcelados porque não era para construção. Então as pessoas vão construindo e quando chove, a recarga subterrânea enche-se rapidamente e a água, o lençol freático volta já na superfície, afetando assim a população. Um estudo feito na cidade da Matola tenta encontrar quais são as causas das inundações. Uma diz que é o lençol freático próximo à superfície. Quer dizer, essas zonas mesmo, por natureza, a água está próxima da superfície. Só que o que acontecia na minha observação, principalmente na Matola, em Incobe, Liberdade, é que antes da ocupação havia um equilíbrio entre a quantidade de água que vinha e a capacidade do solo para infiltrar essa água para baixo. Mas com a maior ocupação, os locais onde a água devia infiltrar reduziram-se.
Então, o que acontece? Quebra-se o equilíbrio. Então, começa a existir mais água do que na superfície, do que aquela que é infiltrada, do que aquela que vai para baixo. Consequentemente, ocorre já aquilo que chamamos de escoamento superficial, maior volume de água a escoar, criando inundações. Então, tem uma das causas também que é o crescimento acelerado. De fato, o irmão Faela fala do êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Então, há muita gente a querer ocupar esses locais, mas também é a saída da cidade, do meio da cidade, né? Tem pessoas que nascem, crescem, pessoas que vieram do campo, ficaram aqui, nasceram filhos também querem ter seus lugares, não querem voltar ao campo e vão ocupando esses locais. Ocupação desordenada, como falei, os locais com risco de inundação não foram parcelados. São os locais que são ocupados. Então, as pessoas constroem nas bacias, constroem nas zonas baixas e constroem os locais onde o curso de água corre. E também a questão da ausência da fiscalização. Eu tenho aqui uma imagem de uma casa que está completamente alagada, não tem como as pessoas vão sair. E um depoimento aqui diz que a necessidade e urgência de querer ter casa própria, aliada à falta de recursos, nos leva a adquirir terrenos inadequados para a construção das residências. Geralmente esses locais são um pouco mais baratos e as pessoas compram, vão lá construir. Na semana passada falei da questão da destruição da floresta, quando falava das zonas de calor. O que acontece? Como expliquei, as florestas reduzem a quantidade de dióxido de carbono que existe da atmosfera e servem também para o arrefecimento local, porque eles absorvem a radiação infravermelha, que é do calor que usa no processo da fotossíntese. Então, se tira, eles absorvem o calor, absorvem o dióxido de carbono, que aumenta o calor na atmosfera. Assim, ficam como células de respiração, de arrefecimento, para além do fornecimento de oxigênio para a cidade. Então, se notarmos essa imagem, há um slide aí, 2002 havia uma floresta da FAO e outra floresta em Marraquene. A imagem de 2023 nota-se claramente que a floresta já não existe em Marraquene, são substituída por casas e no corredor de Maputo também, no Grande Maputo também já está a ser ocupado. Então, o que vai acontecer? Por um lado, o calor vai continuar a aumentar. Por outro lado, as plantas também servem, ajuda o processo de infiltração da água. Precisam para a sua alimentação daquela água, mas também os poros são bem abertos e a água infiltra rapidamente. Além disso, as plantas, as copas das árvores reduzem o impacto que a água da chuva teria na superfície, porque as gotas da chuva primeiro batem as copas e vão descendo. Então, se isso já não existe, temos aí o risco da erosão, que pode facilmente acontecer. Outro exemplo, o slide a seguir, eu tenho aqui imagens de 2000, 2004, 2016 e 2023. Acho que é a zona de Maguanine, vê-se aí o paiol. Em 2000, tem uma zona que eu selecionei que estava toda alagada, tinha água. 2004, a natureza nos traiu. Nota que, se você nota, grande parte dessa zona não tem água. O que aconteceu? As pessoas que não tinham essa informação acharam que o local não sofreu de inundação. 2016,
esteve totalmente ocupada essa zona. Como podemos ver, cheia de casas. Em 2023, veio uma inundação, chuva forte, as águas ficaram alagadas. Então, esse é o problema da ocupação em locais de risco, sem informação prévia do historial daquela zona. Então, isso pode ser um conselho para todos nós. Antes de comprar um espaço, vai no Google Earth e, se quiser, eu posso partilhar um vídeo como se faz isso. É muito simples, pode fazer no seu telefone, pode fazer em qualquer sítio, ou no computador ligado à internet. Então, ele vai te mostrar que neste local aqui, ou ao longo da história, tem imagem desde os anos 90. O que aconteceu 30 anos atrás, que é o período para o clima mudar, né? O que aconteceu? Será que posso comprar esse espaço? Como nota, a imagem de 2004 traiu muita gente, porque está tudo seco, né? Indo para a mitigação, eu disse que tinha que se fazer um mapeamento de áreas de risco, que é o caso, e também, no caso da seca, as imagens que eu mostrei aí, é possível saber se este ano as pessoas vão ter problema de fome ou não. As imagens que estão ali são de 2019, 2020, 2021 e 2022. Então, a primeira imagem embaixo, que está tudo vermelho, nota-se que em 2020 a seca foi maior. Foi um exemplo de Gaza, nos distritos de Xigubo, Massangene, Xiqualaquala, Mapai, né? Como é que se interpreta esse mapa? Vem dezembro de 2019, 03, os últimos 10 dias de dezembro, terceira década. Depois tem os primeiros 10 dias de janeiro, segundos 10 dias de janeiro, terceiros 10 dias de janeiro. Então, se todo esse período, esse é o período que o milho tem um pico, e já pode-se prever se haverá fome ou não. Está tudo vermelho, quer dizer que não se produziu nesse ano. O segundo grupo de imagem, mais uma vez 2020, terceira década, 2021, primeira década de janeiro, segunda década de janeiro, terceira década de janeiro. Nota-se claramente que a vegetação está bem. É o verde, está verde, quer dizer, a vegetação está bem. Então pode-se dizer que nesse ano não houve fome. Tudo o que plantaram, o milho produziu, toda a comida esteve bem preparada. Existiu. 2022, 2021, 2022. Nota-se que, embora grande parte da área possa ter produzido, pode ter existido algumas bolsas de fome. Então, pode notar, acredito que é Mabalane ou Xigubo. É Xigubo e Mabalane. Então, nota-se algumas manchas vermelhas que tiveram problemas de produzir, mas grande parte da área foi produzida. Então, é possível usar a imagem de satélite para produzir esse tipo de mapas e mostram o que pode acontecer. E outra coisa importante é que é possível estimar quantas pessoas estão a ser afetadas. Já existem também, desculpa ter que falar muito de geografia, existem mapas mundiais que diz quantas pessoas existem no espaço de 100 por 100 metros em todo o país, em todo o mundo, na verdade. E também houve um trabalho que foi feito pela Facebook, que também mostra quantas pessoas existem em cada espaço de 30 por 30 metros. Então, essas pessoas, existe esse mapeamento da população. Então, podemos sobrepor esses mapas com lugares de risco e estimar quantas pessoas precisam de assistência este ano e onde é que se encontram. Houve um mapeamento também dos locais afetados pelas cheias de 2021. Podemos ver esses dois mapas da zona centro e da zona sul. Então, esses são os locais que foram afetados pelas cheias. Então, já se sabe, né, quais são os locais que devem ser evitados para habitar as pessoas. Mais uma vez, é possível estimar quantas pessoas ficaram afetadas, sobrepondo com o mapa
população. Outra coisa é que é possível também produzir um mapa de risco. Quais são os locais com maior risco Nesse caso, esse exemplo que está a mostrar é da erosão. Mas também temos o exemplo da inundação. Então, nesse mapa de erosão, as zonas vermelhas são locais com maior risco da erosão. Mas também há risco da inundação. Porque, na verdade, para uma inundação ocorrer, é porque há uma combinação ali das condições naturais de relevo, da vegetação, população, de solos, da geologia. Então, a maneira como esses se combinam, então pode criar condições para as cheias ou não criar condições para as cheias. Então, em Moçambique já se sabe, com a quantidade da chuva que cair, as condições dos solos locais, as condições de uso da terra e a quantidade de água que entra na fronteira, é possível estimar quais são as áreas que vão sofrer de inundação. Em termos de mitigação, bom, a irmã Marta questionou a questão de locais, conhecimento local para mitigação das cheias, inundações e seca. Nesse estudo aqui de cheias e inundações urbanas em Moçambique, eles consideram, do estudo feito, encontraram a abertura de valetas. O que acontece é que quando há cheias, há solidariedade. Quem não tem cheias, a casa dele não foi inundada, apoia a pessoa que foi afetada, abrindo valeta para que a água escoa e saia do local. Retirada do lixo nas valas de drenagem para a água passar. Uma das causas também das inundações é porque as valetas por onde a água passa estão cheias de lixo, estão cheias de areia. Às vezes tem visto na cidade de Maputo fazer-se limpeza. Aquela limpeza tem que ser constante. Então, eles podem retirar o lixo lá. Outra questão é a colocação de entulhos e de sacos de areia. Então, temos visto também em muitas casas isso a ser feito. Então, essas são soluções locais para isso. Mas tem aquelas soluções globais e válidas internacionalmente que também podem servir para Moçambique. Por exemplo, a construção de infraestruturas em zonas seguras. O que acontece é que muitas pessoas não aceitam sair da zona de risco porque nas zonas seguras lá não tem escola, não tem estrada, não tem hospital, não tem energia, não tem água. Então, como eu vou viver? É preferível eu ficar aqui. Então, é melhor fazer isso aí, construção de infraestruturas, zonas seguras. Promover campanhas de educação e sensibilização sobre os riscos e consequências das inundações e cheias. Expandir comitês de gestão de calamidade. Incentivar o processo de manutenção periódica das valas de drenagem, né? Melhorar e expandir o alcance das previsões meteorológicas. As pessoas têm que saber que vai acontecer alguma coisa, alguma cheia. Reforçar o pronto atendimento às vítimas. Reforçar e expandir os mecanismos de instalação dos abrigos temporários, né? Não atribuir licença para construção em locais de risco. Disseminar a marcação e colocação de placas de aviso em zonas propensas a inundações. Em alguns desses locais já tem chapas de proibido construir, né? Construção de infraestruturas como valas de drenagem e bacias de retenção de água. Para quem conhece a via para Rulene, passando do aeroporto, tem uma zona que enchia-se de muita água. Então construiu-se lá uma bacia de drenagem e reduziu-se as cheias naquele local. Cadastro das vítimas, tem que saber quem está em zona de risco. Ações de assistência psicológica, desencorajar ou, quando mesmo possível, demolir casas que estão construídas em locais de risco. Incentivar a construção de casas resilientes à inundação. Desenvolver ações e políticas socioeconômicas
que nos distritos para evitar o êxodo rural, porque também é uma das fontes que aumentam a pressão nas zonas de risco de inundação. Então, muito obrigado. É mais ou menos essa síntese que eu tinha da aula passada.